Hello there, my name is Marcelo Dutra and I'm your teacher. É isso mesmo, nós estamos numa série onde ao longo de todo o mês de abril eu estou entregando para você vídeos exclusivos, vídeos gratuitos com informações referentes ao conhecimento linguístico para que você possa falar inglês. E lembrando que no final desse mês nós realizaremos 5 lives, 5 aulas de inglês específicas ao vivo para que você possa realmente obter esse conhecimento ao final desse mês. Aproveitando esse momento em que você e eu estamos em casa devido ao coronavírus, não é mesmo? A gente pode aproveitar esse momento para ainda seguir crescendo, para obter informação, obter conhecimento. Afinal de contas, conhecimento, como eu sempre digo, é poder. Então vamos para cima, vamos embora, vamos lá que eu quero passar para você aqui hoje da sequência no tópico, no assunto que nós tratamos no vídeo 1, no vídeo de ontem, no vídeo 1. Lembrando que, conforme mencionado no vídeo 1, e se você não assistiu o vídeo 1, eu super recomendo que você o faça, algumas pessoas possuem, eu não sei se é o seu caso, tá? Mas algumas pessoas possuem traumas linguísticos, tá? Por que isso? Isso geralmente advém de experiências que elas viveram, sejam nas escolas ou em cursinhos. Isso advém de observação de outras pessoas que viveram isso, ou talvez por ensinamento. Alguma pessoa que falou, não faz isso e tal, língua é difícil, inglês é assim, inglês é assado, mas eu estou aqui hoje para desmistificar tudo isso. É verdade, desmistificar, porque o inglês é considerado inclusive uma língua primitiva. O que eu quero dizer com isso? É altamente simples. Ontem mesmo estava realizando uma aula e nós falamos sobre isso em nossa aula. Inglês é muito simples, extremamente simples. Quer ver um exemplo? Quando nós conjugamos um verbo em português, vamos supor que a gente pega o verbo play, que é o verbo brincar, jogar, tocar, tá? E pegamos esse verbo e conjugamos ele. Quando a gente faz essa conjugação, em português eu digo, eu jogo, você joga, tu jogas, eles jogam, vós jogais, ele joga. Olha só, é tanta conjugação diferente que eu até me embolei aqui. Mas em inglês é muito simples, é muito simples. De que forma, Marcelo? De que forma é simples? A única variação é para he, she e it, que é a terceira pessoa do singular, mais nada. Então eu vou falar aqui, I play, you play, he, she, it, esses três, né? He, she, it, plays, coloca um Szinho depois. E we, you and they play. É muito fácil, muito fácil. Então a única variação é para a terceira pessoa do singular. E o que isso quer dizer? Ele, ela e isto. E o que é isto, Marcelo? Tem muita gente que confunde e acha que isto é para coisas. Olha, isto é para tudo o que não for gente. Tudo que não for gente é isto, tá bom? Bom, então essa primeira parte desse vídeo de hoje é simplesmente para desmistificar esse mito, porque na verdade é verdade, as pessoas acham que é muito difícil e o que nós temos que demanda uma ênfase maior, digamos assim, em inglês, é a questão da pronúncia. A pronúncia é diferente, porque alguns sons que nós temos em inglês nós não temos em português. Contudo, entretanto, todavia, em português nós temos alguns sons, a fonética do português ainda assim é bem mais complexa do que a do inglês, tá? Outra diferença aqui, é importante você saber, é que em português nós temos mais de 600 mil palavras, em inglês nós temos pouco mais de 200 mil palavras. Isso quer dizer que muitas palavras em inglês possuem mais de um significado, como foi o exemplo do verbo play. Brincar, jogar, tocar, tá vendo? O próprio verbo to be, ser ou estar. Nós temos várias palavras, e em português isso acontece também, tá? Não se engane. Quer ver um exemplo? Manga. Manga pode ser a manga da camisa, mas pode ser a manga de comer. Banco pode ser o banco onde você deposita o seu dinheiro, mas também pode ser o banco onde você senta. Então, isso acontece em português, só que com menos frequência. Em inglês, isso é muito comum, porque nós temos um número de vocabulários menor mesmo. Então, se nós temos um número menor e as coisas estão à nossa volta e nós precisamos dar nome a essas coisas,
nós temos uma palavra que várias vezes vai significar várias coisas diferentes. E aí, como é que a gente sabe? Essa é uma outra pergunta que geralmente me fazem. Como é que eu sei, Marcelo, então, que essa palavra significa X ou Y? Depende do contexto, depende do resto da frase. Como é que você sabe que eu estou falando de manga e não de manga? Depende do contexto, depende da frase, não é verdade? Então, entenda que inglês é muito fácil, não é difícil, é muito fácil. E eu vou provar para você, vou mostrar para você que ao longo desse mês você terá a capacidade de falar o idioma e vai entender como isso como o inglês é simples, é fácil, ou primitivo, né? Como a gente gosta de dizer, tá bom? Alright, então ontem nós falamos sobre comunicação, como é que a gente inicia um diálogo com a pessoa. E aí eu passei para você, my name is, né? E passei para você, how are you? Que é uma pergunta clássica, podendo ser utilizada tanto em situações formais quanto informais. E passei para você o nice to meet you, que é o prazer em conhecer. E aí eu disse também sobre as respostas para essas palavras, né? Então, para essas perguntas, digamos, ou para essas afirmações. Então, se eu digo para você, my name is, nós temos uma pergunta que a gente pode utilizar. Então, se eu estou num diálogo, eu falo, hey, my name is Marcelo. What's your name? What's your name? Esse what's your name é a pergunta que a gente faz para saber o nome da pessoa. Hey, my name is Marcelo. What's your name? Parênteses. Não se apegue a palavras. Falei isso no vídeo 1 e vou repetir ao longo de todo o mês. Não se apegue a palavras. Não se apegue, não se prenda ao que cada uma das palavras quer dizer. Mas se prenda ao que significa essa frase. Então é a frase que é importante. É o significado da frase que é importante. E não cada uma das palavras dentro dessa frase. Tá bom? Esse combinado entre nós precisa ficar bem certo, tá? Porque se você se apega a palavras, você se bloqueia. E aí, quando você vai falar com uma pessoa, você precisa pensar em cada uma das palavras, traduzir para o português, ir lá e tentar se expressar. É muito mais trabalhoso e dificilmente você vai adquirir fluência fazendo isso. Se você quer adquirir fluência, e fluência significa nada mais, nada menos que falar naturalmente, então você vai precisar entender a sonoridade dessa frase, repetir a sonoridade dessa frase e compreender que essa sonoridade significa XYZ, ok? Então, novamente, my name is Marcelo, e todas as vezes que você ouvir my name is, você sabe que é sobrenome, tá? O que é o my, o que é o name, o que é o is, não importa. Mas quando eu quero dizer o meu nome, eu falo my name is. E quando eu quero saber o nome da outra pessoa, what's your name? What's your name? E olha a sonoridade, presta atenção no som. What's your name? What's your name? Então, eu nem vou deixar escrito aqui para você, what's your name? O que eu preciso é que você ouça e repita. What's your name? What's your name? What's your name? O que é cada uma dessas palavras dentro dessa frase não interessa. Realmente não importa, tá? O que você precisa entender é que what's your name é uma pergunta utilizada para saber o nome do outro. E se você falar assim, do jeito que eu estou te passando, você terá fluência, você falará naturalmente. Aproveitando o momento, eu gostaria de dizer que nós temos um link, né, um podcast específico chamado Fala Inglês Naturalmente. Esse podcast está disponibilizado em diversas plataformas, mas talvez a plataforma que você mais utiliza é o Spotify. Então, eu gostaria de convidá-lo nesse momento para procurar aí no Spotify Fala Inglês Naturalmente. Milhares de pessoas já ouviram os nossos podcasts e eu disponibilizo um podcast semanalmente ali no Spotify para que as pessoas possam aprender a falar inglês naturalmente. Se esse é o seu desejo, então vai lá no Spotify e aproveite. Ele é sequencial, tá bom? Então eu recomendo que você faça desde o início, desde o primeiro podcast e depois vem dando sequência para poder realmente adquirir esse comportamento, tá? Alright, então voltando aqui, nós temos What's your name? My name is Marcelo. A outra pergunta seria Hey, how are you? How are you? E how are you a gente usa para saber como a pessoa tá. E a resposta I'm fine, thanks. I'm fine, thanks.
e joga a pergunta de volta. And you? Lembrando que how are you é utilizado apenas por educação. A pessoa não está interessada em saber como você está. Nós estamos perguntando apenas porque o inglês é uma língua mais polida, mais educada. Então, how are you? E a pessoa responde, I'm fine, thanks. And you? Mas I'm fine, não precisa ser I'm fine sempre. Você pode falar I'm super, I am great, I am okay, I am alright, I am... Desde que as respostas sejam positivas, tá bom? E nesse momento, caso você deseje formar frases, e a gente vai chegar lá, e eu vou pedir, vou passar para você inclusive alguns exercícios para serem feitos, você poderá e deverá utilizar o Google, ok? O Google Tradutor. Eu sei que muitos professores são contra e realmente o Google Tradutor é isso. Só precisa ficar na sua consciência, você precisa entender de forma consciente que o Google Tradutor traduz literalmente palavra por palavra. Então, às vezes, o significado não vai bater, porque se nós estivermos falando de uma expressão idiomática, por exemplo, não vai fazer sentido algum traduzir palavra por palavra. Afinal de contas, é uma expressão idiomática. Quer ver? Deixa eu me dar um exemplo. Quando está chovendo muito, aqui no Brasil nós dizemos está chovendo canivete, não é? Canivete. Tem um canivete caindo na sua cabeça? Não, mas é uma expressão. É uma forma de se dizer que está chovendo muito. Em inglês nós dizemos it's raining cats and dogs. Significa que tem cachorro e gato caindo do céu? Não, mas é uma expressão. E aí se você coloca lá it's raining cats and dogs, ele vai traduzir está chovendo cão e gato. E aí para você pode não fazer sentido. Então é interessante você entender de forma consciente que o Google Tradutor traduz palavra por palavra. Mas não é isso que o dicionário faz? Antigamente, na minha época, eu utilizava o dicionário. Eu queria formular frases, eu ia para o dicionário, eu abria na página, eu pesquisava, ia lá e fazia isso. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor. Então você pode sim utilizar o Google Tradutor, desde que você o utilize como um dicionário, palavra por palavra. Mas calma que a gente vai chegar lá, tá? E aí você fala para a pessoa que é um prazer conhecê-la, e você diz, nice to meet you. E a pessoa responde, nice to meet you too. E como eu disse, nice to meet you. Olha a sonoridade. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Você repete a mesma frase, apenas coloca o to depois, tá bom? Ok, então entendeu essa parte. Muito simples. Agora, vamos supor que você quer saber de onde a pessoa é. A pergunta que nós fazemos para saber isso é where are you from? Where are you from? Lembrando que where are you from vai variar muito de lugar para lugar, né? Então, se você está nos Estados Unidos, suponhamos, e eu te pergunto, where are you from? Você vai dizer, I'm from Brazil. Porque você está nos Estados Unidos, te perguntou de onde você é, você vai falar, sou do Brasil. Agora, você está, sei lá, em São Paulo, mas você é de Minas Gerais, como é o meu caso. E aí a pessoa pergunta, where are you from? Você vai dizer, I'm from Minas Gerais. Você está em Belo Horizonte, que é a capital de Minas, mas a sua cidade é Juiz de Fora, que é o meu caso, e a pessoa pergunta, hey, where are you from? E aí eu vou dizer, I'm from Juiz de Fora. Mas se eu estou em Juiz de Fora e a pessoa me pergunta de onde eu sou, where are you from? Eu vou falar a minha cidade natal, I'm from Cataguases. So you see, a pergunta varia, a resposta, desculpa, varia de lugar para lugar. A pergunta é a mesma, mas a resposta varia de lugar para lugar, assim como acontece no português. Tá bom? Então lembre-se, where are you from? Where are you from? Repita comigo. Where are you from? Where are you from? Isso mesmo. Where are you from? Então perguntou, where are you from? Resposta, I'm from e o lugar. I'm from Brazil, por exemplo. I'm from Juiz de Fora. I'm from São Paulo. I'm from Rio de Janeiro. E aí quando você estiver falando da cidade, não há necessidade de você traduzir, aliás, não se deve fazer isso em hipótese alguma, e você inclusive pode falar com o sotaque, a pronúncia do português mesmo, tá? I'm from Juiz de Fora, I'm from São Paulo, I'm from Rio de Janeiro. Não há necessidade de você falar Rio de Janeiro. Quem vai fazer isso vai ser o americano, porque para ele é mais difícil a pronúncia do ro, janeiro, tá? Ele vai falar janeiro. É uma pronúncia diferente por causa da fonética, né? Que é diferente, não tem jeito, tá? So, where are you from? I'm from. E aí, quando você responder, a pessoa te perguntou, where are you from? Você diz, I'm from Juiz de Fora.
vai jogar a pergunta de volta. And you? Manter o diálogo, manter a conversação. I'm from Juiz de Fora. And you? E a pessoa vai responder. I'm from tanana. Ok? Mais uma última pergunta para a gente fechar o nosso vídeo de hoje. What do you like to do? What do you like to do? What do you like to do? What do you like to do é uma pergunta que a gente faz para poder saber o que a pessoa gosta de fazer. Repare na junção das palavras aqui e na sonoridade dela. Olha, what do you like to do? What do you like to do? Consegue repetir? What do you like to do? Hey, what do you like to do? E aí a pessoa vai responder o que ela gosta de fazer. E aí, para responder isso, ela só precisa copiar. Geralmente a resposta, ou melhor, a estrutura da resposta está dentro da pergunta. Então eu vou dizer I like to e mais o que você gosta. Por exemplo, I like to watch Netflix. I like to play video game. I like to read. I like to study. I like to dance. Se você gosta de dançar, talvez essa seja uma boa resposta para você. I like to e mais o verbo, seja ele qual for, tá? E aí você pode, como eu disse anteriormente, usar o Google para te ajudar, para te auxiliar na palavra que você desejar colocar depois do to. O início da frase vai ser sempre o mesmo. I like to e mais o verbo. Perfeito? Bom, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se isso aconteceu, por favor, curta, comente, compartilhe, deixa aqui embaixo uma sugestão de vídeo, algo que você, talvez uma dúvida que você tenha, que eu possa solucionar e eu vou lhe ajudar da forma que eu puder, tá? Ajude a outras pessoas também a adquirirem esse comportamento. Nós sabemos que o inglês é uma língua universal e super, ultra importante nos dias de hoje. Se você quer fazer parte dessa corrente do bem, ajude outras pessoas, compartilhe esse vídeo, comente, coloque, marque essa pessoa aqui não sei exatamente onde você está assistindo esse vídeo, mas marque essa pessoa aqui para que ela também tenha acesso a esse conhecimento e assim a gente possa ajudar o maior número de pessoas. A psicologia diz que o segredo da felicidade está na utilidade. Sinta-se útil, sinta-se feliz. Um forte abraço and take care. Bye bye.